Olá, eu sou a Adriana Saman e esse é mais um episódio do NunaCast e hoje eu estou aqui para falar com uma pessoa que entende tudo sobre sistemas e tecnologia para imobiliárias. Um profissional que já está há muito tempo no mercado e que vai trazer para a gente como é que as imobiliárias têm feito para fazer a gestão, né, dos seus canais digitais, através dos sites, dos portais, das redes sociais, da integração de tudo isso, da eficiência do CRM e por aí vai. Mas para continuar esse assunto, nada melhor do que eu chamar aqui junto comigo o Robson Maia, que é dono da ProMentor Sistemas para Imobiliárias. Isso mesmo. Obrigado, Adriana, por ter feito esse convite, poder explicar um pouquinho sobre como que é a empresa, os sistemas que a gente desenvolve e quais são os benefícios que eles podem trazer para as imobiliárias. Então, Robson, queria te agradecer também a sua presença. A gente se conhece há muito tempo, né? Éramos bem jovens. Éramos. E fiquei feliz que, através de um job que eu estou fazendo, uma consultoria, a gente se encontrou lá na ProMentor e a gente se assusta um pouco, falou, pô, a gente resistiu, sobreviveu, né? A tanta coisa desse mercado, né, Robson? Muita coisa. Muita coisa que há 20 anos atrás, praticamente nem internet não existia. Sim. Mas desde aquela época já existia CRM. Só que como não existia sistema, os CRMs eram recortar jornal, guardar os anúncios na pasta dos imóveis dos proprietários, né? Porque o proprietário vinha perguntar, e aí, o que aconteceu com o meu imóvel? Já vendeu? Onde é que você está divulgando ele? Lá ia a imobiliária no CRM, arquivo de aço, pegava a pasta, abria lá, tá aqui, ó, eu fiz anúncio em todos esses lugares. Então o CRM já existe há muito tempo, uma forma de você se relacionar melhor com os seus clientes. Então desde aquela época já existia. Porém, com o passar do tempo a gente foi informatizando isso. Isso, mas eu lembro muito de você na ProMentor, que chamava InfoCenter, né? Isso. No cara dos sites, você era a pessoa que fazia sites para imobiliárias, né? Exato, sim. E a gente tinha 1 ou 2 portais de imóveis, não existiam as redes sociais, as integrações eram muito simples, porque era com o outro, né, veículo digital que existia, muito incipiente ainda, muito embrionário. Sim. E você já resolvia muita coisa naquela época. Eu imagino que você foi um dos pioneiros, assim, sabe? Eu vejo você assim como um nerd do mercado imobiliário. Aquele cara que está sempre olhando e trazendo soluções, sim, né? Sim. Não, se eu pudesse só ficar pesquisando sobre isso, adoraria. Mas naquela época, né, eu atendi algumas imobiliárias e elas tinham as famosas pastas para procurar um imóvel no catálogo, impresso. Quando eu comecei, nem câmera digital não tinha. Fazia uma foto, revelava, depois escaneava para transformar numa foto digital para publicar num site. Só que antes disso, né, as imobiliárias queriam alguma coisa mais ágil para que quando alguém pedisse sobre um imóvel, eles pudessem encontrar mais fácil. Então era um programa num computador local para encontrar esses imóveis mais facilmente. Só que logo em seguida começou a aparecer os primeiros sites e algumas dessas imobiliárias pediram para que a gente, olha, agora eu gostaria de mostrar esses imóveis na internet. E tinha algumas coisas curiosas já nesse momento, porque as pessoas viam um imóvel no site e achavam que estava desatualizado, porque era difícil essa atualização de um site. Então eles achavam, será que esse imóvel ainda está à venda? Deixa eu ligar lá na imobiliária. Hoje é o contrário, né? O que você vê no site é o que está mais atualizado. O que eu consultei ali tem que estar disponível na imobiliária. E naquela época, às vezes as pessoas esperavam o final de semana para comprar uma Gazeta do Povo para receber ali as ofertas mais atualizadas daquele momento. Sim, e aí assim, né, a gente tinha sites. Eu posso falar um pouquinho porque eu vim para Curitiba para cuidar do portal Imóveis Curitiba e saí de São Paulo. Meu último projeto foi a reformulação do site da Biara, que depois virou Brasil Brokers, que depois virou não sei o quê, que hoje eu nem sei o que é mais, entendeu? Certo. Mas é fato que assim, a minha história do imobiliário está muito ligada à parte do avanço dessa tecnologia. E de lá para cá, eu vejo muita mudança, né? Nos layouts, nas tecnologias. O que você acha que mais mudou? Como é que hoje, olhando para um site de uma imobiliária,
O que ele precisa ter? Qual é o site que tem essa eficiência? Embora exista um lugar muito comoditizado, né? Parece que está tudo muito parecido. Sim, Fala um pouco para sim. mim sobre isso. Bom, os sites são feitos para os usuários, não para o dono da imobiliária. Então, o ideal é que aquele site seja o mais simples possível. E cada vez mais ele se torna a vitrine da imobiliária. Porque ninguém mais, ou muito menos, vão até a imobiliária para procurar um imóvel. Então encontram isso ou num portal imobiliário ou no próprio site da imobiliária. Nesse site, então, o usuário, a gente busca fazer com que ele não precise pensar naquele site. Ou seja, acessei, eu quero ver vendas de imóveis daquele determinado tipo, receber uma listagem, uma coisa que ele não precise ficar espremendo o olho ali, o que eu estou encontrando aqui, ou aonde que eu acho tal informação para poder refinar uma busca. Então, se as fotos forem de um tamanho bom, grande, talvez melhor se ocupar toda a tela para que o usuário possa se ver dentro daquele imóvel. Fotos que, inclusive, hoje, cada vez mais as imobiliárias estão investindo em fotos de mais qualidade. Então, você tem uma boa foto, investiu um certo valor para fazer uma boa apresentação do imóvel, porém, no site, às vezes, ela está sendo mostrada num formato pequeno. Então, isso, nos últimos sites que a gente desenvolveu, começou a agradar muito tanto os donos das imobiliárias, porque estavam aplicando bem esse investimento nas fotos boas que eles mandaram produzir, como também os clientes que abriam o site e às vezes se deparavam lá no uau, nossa, que bacana, mas não falando do site, mas porque estavam vendo um imóvel bonito numa foto bonita. Então é essa forma de apresentar as fotos do imóvel que é bem importante também. Então eu diria assim, o quanto mais simples for o site para o usuário, melhor, porque ele não precisa pensar em aonde que estão as informações. Então, alguns sites têm muitas funcionalidades que eles querem transformar num site muito cheio de recursos, mas isso até às vezes acaba dificultando a navegação pelo usuário. Eu concordo com você e ao mesmo tempo eu fico pensando, né? De um tempo para cá surgiram muitas empresas que entraram com muita força no mercado. E você deve ter testemunhado isso, né? O Engaia, Sim. temos aquele outro hoje, como é o nome? Kendo, né? Kendo é uma nova empresa que usou a Engaia. Então, assim, essa compra e venda, como é que a gente pode garantir uma qualidade, tanto na parte desses layouts, dessas inovações, como do atendimento? Porque eu entendi que o mercado acabou ficando um pouco assim, comoditizado. Todas as imobiliárias com os mesmos sites, tirando a logo, mas absolutamente iguais. O atendimento igual, a busca igual, o suporte igual. Sim. E confesso que trabalhando com algumas imobiliárias como agência, assim, a comunicação com essas empresas, porque aí o cara tem ali uma sede lá em São Paulo, lá no Rio, e você não atinge, você não tem com quem falar. Exato. Como é que isso impactou o mercado imobiliário, né? Então, algumas empresas, tanto essa que você citou, como outras, né, são empresas grandes que estão há bastante tempo no mercado, com um sistema recheado de funcionalidades e que vieram também com um marketing muito bom. Então, convenceu muitas imobiliárias a ter um sistema, digamos assim, mais robusto. Porém, como essa quantidade de empresas que eles atendem acabou transformando isso numa dificuldade do atendimento. Então, quando você contrata um sistema, às vezes nessas características, você não tem muito essa proximidade olha, eu não queria um site assim, eu não queria um site assado, eu queria ter essa característica, imprimir a minha identidade visual lá. Então, normalmente você só tinha que cumprir alguns formatos que eles já tinham disponíveis. Então, olha, você pode mudar o cabeçalho, mas para esse ou esse modelo. Mas e se eu quisesse uma coisa personalizada? Não tinha essa possibilidade de fazer. E aí que a gente acabou buscando esse outro mercado, o mercado de quem queria um site mais personalizado. Então, algumas imobiliárias
talvez que trabalhavam mais com imóveis de médio ou alto padrão, elas assim, puxa, eu não quero ter um site igual ao de todo mundo. E aonde que eu posso desenvolver um site personalizado? Então foi nesse sentido que eles encontravam a ProMentor, que a gente poderia ir lá, desenvolver um layout e mostrar para eles se eles gostaram ou não, eles poderem fazer as suas alterações até a gente chegar num consenso. E feito isso, a gente partia para a programação. Então, passava-se ela a ter um site personalizado. No entanto, nesses 20 e poucos anos que a gente trabalha com isso, a gente também encontrou outras imobiliárias que elas assim, puxa, eu não posso fazer um site personalizado nisso porque acaba tendo um custo mais elevado. Então, a gente também construiu alguns sites pré-prontos, em que a gente também pode fazer as alterações da forma que desejar, e até mesmo atendendo os corretores autônomos, aquele que quer um site pronto para hoje mesmo ou para amanhã. Então, olha, não estou me importando muito nesse momento com uma personalização, algo que leve tempo, que precise de um prazo estendido. Exato. Você consegue rapidamente Exato. propor uma solução. E tem, além da questão da solução visual do site, existem algumas funcionalidades internas que também muitos corretores nem sabem que existem. Alguns corretores que às vezes saem de uma imobiliária e abrem o seu trabalho solo. Sim, ali, sua imobiliária SA lá. Existe a possibilidade de nós importarmos imóveis das incorporadoras. Então, um corretor que amanhã queira abrir um site com 500 imóveis no site dele, ele pode. Já é possível. Claro, são imóveis das incorporadoras, que muitas imobiliárias também trabalham, mas ele pode ter, de um lado, a carteira de imóveis prontos e, de um outro lado, a carteira dos imóveis lançamentos. E antes da gente falar de CRM, eu queria te perguntar uma coisa, né? Como a gente já está há bastante tempo nesse mercado, a gente viu a evolução de muitas coisas. Então, já houve o tempo, né, dos portais na sua fase dourada. Então, imóvel web que chegou a navegar sozinho no mercado, não tinha concorrentes. Depois você vem com Viva Real, você vem com Chaves na Mão, Imóvel Web, o outro ali, qual que é o nome? O Zap. O Zap, que fazem parte do mesmo grupo, né? Isso, até mesmo a LX. Tem todas essas joint ventures, essas compras e tal. E aí vem o advento das redes sociais, né? Sim. Onde parece que cada imobiliária agora tem a sua própria gestão de marketing, o seu próprio investimento. Sim. Como é que você enxerga... não é só o futuro, o momento dos portais hoje, e como é que você enxerga o futuro desses veículos? A busca dos imóveis pode ter duas etapas, né? Numa questão de necessidade, onde a pessoa vai lá num buscador procurar quero comprar uma casa em condomínio à venda, e às vezes ele encontra isso no Google, e no Google ele vai cair nos portais imobiliários. Mesmo essa pessoa que acessou os portais imobiliários poderá vir depois a ser abordada pelas redes sociais. Mas por quê? Porque os portais já começaram a rastrear eles. Então a pessoa entrou no Instagram para ver fotos bonitas, ver algum vídeo, um Reels, e ali é um lugar onde as imobiliárias ou os portais acabam mostrando anúncios dessa forma passiva. A pessoa entrou lá para fazer outra coisa, só que apareceu uma oportunidade, um anúncio pago de uma imobiliária que tinha aquele cliente como no radar do perfil dele. Então, por isso, algumas imobiliárias começaram a utilizar também dessa divulgação dos imóveis através de uma rede social. Mas lá no começo, quando surgiu tudo isso, né, era muito diferente. Você fazia uma publicação e essa publicação era mostrada para todos os seus seguidores. Hoje é só para quem te acompanha. E quem te acompanha, às vezes, é parente, amigo, conhecido. Verdade. Pessoas que não estão necessariamente procurando aquele imóvel. Só que talvez muitos corretores, como não é a área deles, eles tentam fazer isso de uma forma sozinha. Sim. Então vão lá, criam a sua página, sua conta no Instagram, começam a publicar imóvel, e puxa, quem que está vendo? Só meus parentes. E daí isso não acaba tendo o resultado que eles esperavam. Só que quando você passa para um modo pago disso, é você que manda no jogo. Você que vai dizer, eu quero mostrar esse anúncio aqui, não para os meus amigos, mas sim para essas pessoas com essa característica.
é casado, mora em Curitiba, em tal bairro, tem 2 filhos, viaja com frequência, usa tal dispositivo móvel, né, um Sim. celular iPhone. Tem um perfil, né? Viaja com frequência, é médico, advogado, dentista. Por mais que isso seja um bom perfil para se anunciar um determinado tipo de imóvel, talvez não tenha o perfil principal, que é se essa pessoa está procurando imóvel. Então, talvez não adianta você segmentar pelo melhor perfil, não tendo ela um interesse nisso. E aí entram os trabalhos das pessoas que fazem marketing, que é de, puxa, vou fazer uma campanha no Google que leve pessoas ao meu site Interessadas em adquirir. interessados em imóveis. Essas pessoas que acessaram meus imóveis, eu sei se elas querem comprar ou se elas querem alugar. Então, para as pessoas que querem comprar um determinado tipo de imóvel, é que eu quero fazer essa segmentação. Se eu tenho um apartamento de alto padrão, eu quero mostrar esse anúncio só para pessoas que entraram no meu site procurando imóveis de alto padrão ou parecidas com essas pessoas. Aí que a gente consegue mostrar anúncios cada vez mais certeiros. Sim, mas eu pergunto assim, você acha que os portais, as redes sociais vão conseguir conviver como formas eficientes, ou eventualmente um acaba canibalizando O o outro? outro. Porque eu digo isso porque assim, eu tenho clientes que apostam nos 2 caminhos e vão bem. Eu tenho clientes que realmente entendem que uma coisa sobrepõe a outra. Que às vezes, em vez de fazer um investimento nas 2 coisas, prefere botar muito investimento em outra e enfim, abrir mão de um outro caminho. Exato. Mas o que eu não tenho mais é clientes que só apostam nos portais. Isso eu já não tenho mais. Ok. Ou é portal Sim. e rede social, agora Sim. portal, ou é rede social sem portal, mas Sim. ó, vou pegar toda a minha verba e vou jogar no portal imobiliário. Isso eu Sim. vejo que está se extinguindo. Eu já vi muitas imobiliárias migrando suas verbas só para as redes sociais, mas tem que ter o cuidado de fazer isso da maneira certa. Sim, aí você tem que contratar um profissional, né? Da Ou ter mesma- alguém na imobiliária que saiba fazer isso também, Exato. né? Da mesma forma que existem ainda até a mídia placa famosa que era usada desde 20, 30 anos atrás. Então não é que já que surgiu uma outra melhor, eu tenha que deixar as antigas de lado. Até porque toda mídia offline hoje, ela te conduz para uma mídia online. Exato. Você tem o QR Code. Surgiram A gente outras. tinha um site, agora é o QR Code, né? Sim, sim. E só falando uma coisa engraçada, o QR Code ele surgiu faz um tempo, Muito né? tempo. E aí, eu lembro que no começo tinham coisas com QR Code, eu falei, mas ninguém usa isso. Foi engraçado isso, Exato. né? Porque teve um tempo que ele estava aí nas divulgações, mas as pessoas não se utilizavam Exato. disso. Sim. E me parece que acho que da pandemia para cá, aí o QR Code realmente se estabeleceu como um caminho, né? Sim, não o QR Code somente, mas até outras mídias. No começo, o WhatsApp também não era utilizado como é utilizado hoje. Como também, talvez até dando margem para entrar num outro assunto do CRM. Uhum. Há 10 anos atrás, a gente não tinha o WhatsApp e a gente esperava. Eu ligo para o cliente me liga, era no meu celular, né? Eu já Sim. tinha saído das linhas fixas, tenho o meu celular, para que eu vou precisar de um WhatsApp agora? Então, muitos corretores até viam assim, por que eu vou precisar dessa tecnologia chamada WhatsApp, de mandar mensagens? Eu tenho a ligação, é muito mais, sei lá, eficiente. Só que com o passar dos anos, o WhatsApp sobrepôs até ao uso da telefonia. E até mesmo as pessoas hoje, dificilmente umas ligam para as outras, mandam, né, mensagens. E com isso também foram surgindo outras tecnologias, como o CRM, e que agora, cada vez mais, a gente também vê uma busca maior por esse tipo de situação. E você oferece no teu escopo tecnologia para CRM? Os CRMs a gente começou a desenvolver, eu diria que já há uns 15 anos atrás. Uhum. Alguma imobiliária, né, veio com esse interesse, a gente começou a desenvolver isso, mas era numa situação ainda, eu diria que estava num momento muito antecipado. Os corretores, né, ainda não estavam aderindo a essa tecnologia. Como você citou do QR Code, ele já existia, mas a gente não usava. Sim. E agora, nossa, virou uma facilidade. Até para você acender a luz da sua casa. Sim, pagamento, tudo, né? Tudo. É o código do QR Code. Exato. Que não é só para você abrir um link, né? Então você pode chegar na sua casa, põe seu celular no QR Code e ele acende a luz
Sim. dela. E aí o CRM, uma vez que você tem tanta tecnologia capaz de organizar esses leads, né? Porque a palavra lead também ela é recente. Sim, Eu acho que a palavra lead eu tenho ouvido, né, Uhum. de uns 5 anos para cá. exato. Antes disso, ninguém falava em lead, Era né, um de 6 anos para cá. exato. Nada mais é do que uma pessoa entrando em Isso, um contato. contato. Só que transformaram aí na palavra lead e agora todo mundo, né, da área entende o que é isso e estão dando o devido valor a isso, porque antigamente se obtinha, né, clientes através de um portal onde você investia um valor total e recebia 10, 20, 30, 50, 100 leads. E agora isso começou a ficar mais escasso. Então, cada contato que você recebe não é mais aquela questão, liguei, ele não me atendeu. Ah, então deixe para lá. Espera aí, ele teve um custo. Eu preciso que você continue tentando falar com ele até que a gente realmente veja que ele era um número falso, um número fake. Mas num segundo momento, essa conversa pode se engatar com esse cliente. E o que ele queria? Um apartamento de 2 dormitórios, numa certa região? Por mais que você atenda ele hoje, ele vai analisar. Não é uma compra de impulso. Então, esse cliente pode dar um tempo até voltar a querer falar com você, só que nesse intervalo chegaram novos imóveis no mesmo perfil que aquele cliente queria. E a gente sabe que o dia a dia dos corretores é atendendo diversos clientes, pedindo diversos tipos de imóveis, dando feedbacks, dando retorno. Então, isso em algum momento, cesta de produtos, né? Algum momento esse cliente vai cair no esquecimento. E que tal utilizar uma tecnologia que vai fazer com que você se lembre daquele cliente que queria um imóvel, talvez há 1 mês atrás, 2 meses atrás, 6 meses atrás e, sem exagerar, 1 ano atrás. Então, mas aí eu queria colocar uma coisa, como é que você vê isso? Porque eu percebo que as agências, né, em lugar de agência, à medida que as tecnologias capazes de gerar leads e leads qualificados num volume cada vez maior, porque dependendo do que você utiliza, da verba que você usa, realmente você pode ter um mar de leads. Sim. Às vezes a cobrança sobre, né, quem faz a campanha, quem faz a tecnologia, aumenta. Aumenta. Porque assim, me parece que, agora puxando a sardinha bem para o nosso lado, fazendo uma defesa aqui, que à medida que você tem ferramentas capazes de aumentar o lead, é como se a responsabilidade pela conversão também fosse sua. Exato. E aí eu tenho buscado caminhos para, não para me defender, mas para argumentar. Sim, claro. Que uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. Sim. Né? Eu não porque uma pessoa chega até mim e faz um pedido, dependendo de como eu abordar aquela pessoa, eu posso atender ou não, dependendo também de um pouco da minha competência, do meu preparo. Exato. E aí eu acho que a gente criou um lugar, né, um pouco, uma saia meio justa. Sim, sim. Muitos imobiliários nos perguntam sobre isso também e buscando até uma situação bem favorável, né? Olha, eu vou fazer a campanha, vou investir tal valor e quero ter resultado disso. Não tem como garantir isso, até porque não se sabe como que está a condição do imóvel, qual é o valor dele. O cliente pode se interessar pela imagem que você vendeu da fachada do imóvel, mas não ser na localização que ele queria. Do atendimento, da velocidade do atendimento. Então, voltando até a trazer uma das funcionalidades do sistema, antigamente, né, a pessoa via um imóvel num portal, a imobiliária recebia esse contato, esse lead, só que a imobiliária não ficava olhando para os e-mails toda hora. Então passava-se meia hora, 1 hora, aí percebendo que chegou um e-mail do interessado, encaminhava isso para um corretor atender. O corretor, da mesma forma, não ficava olhando para o e-mail e ia perceber que isso chegava 1 hora depois, 2 horas depois. Então, essa pessoa que havia solicitado esse imóvel num portal imobiliário ou numa rede social, ele levou meia hora, 1 hora, 2, 3 para ser atendido. Só que ele continuou procurando o imóvel e continuou mandando outros pedidos para outras imobiliárias. E às vezes até a imobiliária, vendo o resultado daquele anúncio que foi feito
por você, ela diz assim, nossa, mas o cliente entrou em contato comigo, quando eu entrei em contato com ele, ele nem se lembrava de qual era o imóvel. Sim, porque ele já viu vários outros, porque demorou muito tempo para ele ser atendido. E aí que entra uma das facilidades de um CRM. Hoje a pessoa vê um imóvel num portal, digamos lá, às 10 horas da manhã, às 10h01 ele já está cadastrado no sistema, e como a gente sabe que os corretores não tiram o olhar do WhatsApp, às 10h01 a gente manda uma notificação para ele. Para ele responder rapidamente. Para ele responder rapidamente e não ter essa demora. Ah, que imóvel que você tinha pedido? Foi esse de 1 minuto atrás. Então, isso já deixa de acontecer. Isso tem um nome, esse sistema? Não, é o CRM da ProMentor. É o CRM da ProMentor, é uma das funcionalidades dos nossos sistemas. E vamos caminhando, né? Você vê que a nossa conversa já vai indo para uns finalmente aí, passar rápido. Isso. Mas antes disso, queria saber uma coisa de você. Que outras tecnologias estão surgindo por aí, Robson? O que está vindo de novidade? Bom, não dá nem para deixar de falar da inteligência artificial. Pois é, como é que isso vai interferir aí na comunicação com esses clientes, na captação de leads? Até mesmo nessa questão de um atendimento. Né? O corretor pode atender muito rapidamente no horário comercial, mas tem pessoas que pedem imóveis 11 horas da noite. Então, quem que vai dar esse atendimento? Eu não diria que nesse momento ainda as pessoas já queiram falar com uma inteligência artificial. Não digo a minoria, mas a maioria eu ainda acredito que gostem daquela conversa, de um atendimento mais personalizado. Talvez isso nos remeta, né? Vou entregar nossa idade de novo aqui, as famosas secretárias eletrônicas. Quando surgiram, você ligava para a pessoa, ouvia aquele bip e deixa o seu recado. Só que você não... Nossa, era estranho falar com aquela máquina. Será que eu vou deixar o recado com essa mulher eletrônica? Exato. E agora, quando você vai conversar com um WhatsApp e você vê que quem está ali respondendo é uma inteligência artificial, você já fica até com aquele ar, deixa eu verificar se ela é inteligente mesmo, né? E vou perguntar isso. E às vezes foge até do foco. Mas fica testando a ferramenta. Exato, mas ter um pré-atendimento assim, puxa, o que você gostaria? Estou procurando um imóvel assim, assim, assado. Ok, amanhã, num primeiro horário de atendimento, alguém já vai entrar em contato. Só que já foi feito um primeiro atendimento. Esse contato não ficou aguardando. Mas isso é inteligência artificial? Isso não seria uma mensagem automática enviada por um esquema de CRM? De certa forma, sim. Existe tanto a inteligência artificial com mais profundidade, em que você possa fazer um primeiro atendimento. Eu não digo que seria um robô de atendimento, onde as perguntas são pré-determinadas, daquelas do tipo, digite 1 para vendas, 2 para alocação. Que eu odeio, cara. Exato. Porque justamente a pergunta que você tem para fazer não está naquela lista, entendeu? Exato. Não tem. E aí você não consegue falar com ninguém. Não gosto. Avisa o pessoal do teu sistema que... Não, a gente nem chegou a fazer isso. Ótimo. Então já muda de... Mas com a inteligência artificial você pode fazer perguntas, que a gente chama de uma linguagem natural. Então, olha, estou procurando um imóvel assim, assim, assado. Vai do seu interesse em querer proporcionar para essa pessoa um atendimento completo. Olha, eu tenho tais imóveis com essas características que você pediu. Onde ela consulta o teu banco de dados, vê os imóveis que condizem com aquela pergunta, oferecendo os links daquilo. Mas pode ser que a pessoa entre em perguntas muito específicas. Esse imóvel pode ser financiado? Pode ser que a IA não saiba responder isso, até mesmo pela falta da informação de que esse imóvel esteja ou não averbado. Sim, são respostas para perguntas muito específicas, né? Não é como a IA do Google que você põe ali, né? E ela coleta genericamente várias coisas. Esse imóvel nessa rua já está averbado quando? Ela não vai ter. Ainda, né? Ainda. Então, haverá aí uma necessidade de um aperfeiçoamento dessas informações e de cada vez respostas mais exatas, né? Nesse sentido.
Mas isso são tanto dos sistemas que devem se preparar para isso, como também da coleta das informações para alimentar esses sistemas. Porque se você perguntar hoje também para um corretor de imóvel, esse imóvel pode ser financiado, talvez ele também não saiba te responder na hora. Sim, ele disse, olha, eu vou precisar consultar para te dar uma informação exata. E aí que entra os cuidados de você fazer uma IA que não vá responder de forma errada. E aí eu vou te fazer uma pergunta polêmica. Hoje a gente já tem uma sobrecarga absurda de informação, de demanda. Eu estou aqui conversando com você e já tem o WhatsApp lá, querendo saber isso, querendo saber aquilo, eu preocupado em responder isso e aquilo. E aí a IA, além do que a gente tem hoje, ela ainda vai possibilitar que eu amplifique o meu alcance, a minha comunicação, de maneira que mesmo dormindo, né, descansando, que é uma atividade humana, a gente tem que comer, tem que dormir, tem que ir ao banheiro, tem que tomar um ar, tem que tomar água, quer dizer, ela está trabalhando. Sim. Então, a minha demanda, que já é X, vai virar 2X. Exato. Como é que é? Nós vamos estar preparados fisicamente, mentalmente, para aguentar a carga que essa IA vai colocar no nosso colo? Talvez essa IA, ela não tem uma resposta pronta para tudo. É você que vai treiná-la para responder o que você deseja. Por isso que em alguns casos, como eu citei, você pode utilizar ela para já eliminar um pouco dessa sua demanda, mesmo que você multiplicou ela por 2x, mas se ela resolver 90% desses casos, talvez você tenha uma diminuição da tua demanda. Em outros momentos, dependendo de como você programou ela ou orientou ela, ela não vem a atender toda essa demanda e você, na sua aumento das divulgações, das tuas demandas, não consiga dar conta para isso e venha expandir isso de outras formas, com auxiliares, né? Mas não vejo que... Eu vejo que o uso da tecnologia, como desde o QR Code ou da migração, né, dessas tecnologias, sempre tentaram ser feitas para ajudar nós no dia a dia. E aí, então, você enxerga um lugar mais de uma produção inteligente do que talvez de uma sobrecarga ou de você ter que lidar com isso de uma forma... Sim, existem... Sempre, como desde que surgiram, né, várias outras tecnologias, houve aqueles medos, receios de ter até substituição de postos de trabalhos, como hoje a gente encontra em restaurantes totens de um pré-atendimento. Não até mesmo pela questão de eu quero economizar, mas de poder proporcionar um cardápio mais fácil de atendimento para o cliente. Então, essas tecnologias eu sempre vejo, ou pelo menos é o que a gente desenvolve, visando facilitar a vida de quem vai utilizar. Muito bom. Robson, é sempre muito bom a gente conversar sobre isso, né? Imagina, a tecnologia é tema obrigatório, faz parte do negócio já. Tem alguma coisa que você queira dizer para o mercado imobiliário, alguma percepção? Nós estamos em épocas de grandes eventos, né? Eu vejo muita coisa acontecendo, sempre alguém trazendo uma grande novidade, né? Hoje a gente está muito na moda esses eventos com tudo apagado e aquelas músicas americanas e os caras entrando. And now the best manager of technology of sei lá o quê, né? E na Califórnia, no Vale do Silício. E parece que o mercado está sempre ávido por esse grande guru, né? Esse Elon Musk do mercado imobiliário, que irá trazer a solução. Essa é uma impressão que me dá, assim, eu até brinco um pouco, né? Eu uso isso de forma folclórica, mas eu acho que os mercados estão muito ávidos por esses messias, né? Trazendo as soluções mágicas, incontornáveis. Você enxerga isso também? Eu enxergo essa busca por isso. Mas eu não gosto muito dessa velocidade também. Como eu disse, ainda tem muitas placas nos imóveis trazendo um retorno muito bom. E é uma tecnologia muito antiga. E da onde as pessoas estejam ouvindo esse material agora, o tempo deles ainda é outro.
Aí eu tenho algumas imobiliárias em regiões mais do interior, em que o proprietário ainda não tem nenhuma habilidade com o uso de WhatsApp. Ou até mesmo ele vai para a imobiliária no traje que o local exige, ou seja, de chinelo, de chapéu, né? É a forma com que ele atende melhor os clientes dele. Tô morando ali na beira do rio, por que não, né? Agora, como que eu lá nessa minha região vou atender as pessoas com altas tecnologias? Então, não é o caso. E ainda, então, mesmo as tecnologias antigas, os formatos antigos de atender, continuam funcionando. Existem novos, a gente deve olhar para eles, mas os antigos ainda estão dando um bom caldo. Então, eu ainda, por mais que nós, da nossa área de tecnologia, precisamos ficar buscando e estar atento a isso, o velho e bom feijão com arroz ainda funciona muito bem. Maravilha. Puxa, eu te agradeço, você está aqui, né? Eu também. Acho que você é um cara que sobreviveu também a essas grandes explosões e traz a tecnologia, mas de um jeito muito personalizado, diria até artesanal, porque você é o cara que as pessoas te acham, né? Sim. Você não é um ser que está escondido ali numa cápsula prateada. Exato. Você é o cara que está muito próximo dos seus clientes. Sim. E acho que você está entrando numa época em que isso vai ter muito valor, né? Exato. Muitos até comentam isso, assim, mas é você ainda que vai até os clientes Verdade. ou vai dar o treinamento, mas isso foi percebendo a forma com que os clientes gostavam de ser atendidos. Sim. Até porque muitos comentavam assim, nossa, mas por que fazer o sistema desse jeito? Não é assim que eu gostaria que fosse feito. E foi lá em campo que eu ouvia muito disso e tentava fazer os sistemas com uma cara de corretor e não um sistema com cara de programador. Ou seja, o programador que está lá no seu computador, fone de ouvido, numa sala escura, desenvolvendo ele, não sabe quais são as necessidades do corretor. Então, por isso que nos treinamentos eu ouvia, Robson, e se fizesse dessa forma, não seria melhor? Opa, boa sacada. Boa. É isso que a gente traz para os sistemas. Maravilha. É por isso que eu gosto. Então, Robson, muito obrigada, tá? Legal, agradeço também a possibilidade de apresentar aí tanto os nossos trabalhos, mas principalmente essas tecnologias que já existem, que as pessoas podem tirar proveito. E onde que a gente te acha? A forma principal é no nosso próprio site, www.promentor.com.br. Lá vão ter várias formas de contato. E você atende o Brasil inteiro? Brasil inteiro. A gente já tem atualmente, né, algumas imobiliárias em regiões bem mais distantes, como Bahia ou Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Foz do Iguaçu, em São Paulo, mas a maioria ainda se concentra onde está a nossa sede, que é Curitiba. Maravilha. Te agradeço e agradeço você também que ficou com a gente até o final dessa conversa. Eu achei, né, tão pertinente, tão importante para a gente entender aí todas as cabeças que fazem os movimentos, né, e geram as ferramentas da tecnologia que são fundamentais para o nosso mercado imobiliário. E quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a SZL Imóveis, a Dedomite Incorporações, Paulo Celes Imóveis, a Câmara de Valores Imobiliários, onde acontece esse podcast, a Invebras e a Espaço Italínia. Muito obrigada a você e até o próximo episódio.